Senhor presidente, senador Rubem Figueiró, eu quero até começar o meu pronunciamento, que é um outro tema, mas quero comentar o pronunciamento de Vossa Excelência a respeito da questão indígena. Eu primeiro quero dizer que eu conheço as comunidades indígenas por ter visitado no meu estado praticamente todas as comunidades indígenas, indo lá, levado pela Diocese de Roraima, para atender aos índios com consultas e outros procedimentos. E quanto à questão que está hoje no seu estado atormentando, aliás, já estava começando quando houve o imbróglio da Raposa Serra do Sol. Tanto é que nós criamos uma comissão temporária externa para estudar apenas o problema da Raposa Serra do Sol. E aí depois surgiram vários requerimentos pedindo para estender também a ação da comissão a outros estados. Digo até que, se fôssemos atender a todos, nós ainda não teríamos, talvez, terminado a questão. Mas nós visitamos demoradamente Roraima, em toda a região da Raposa Serra do Sol, ouvimos os índios, ouvimos os não índios, e de lá, no caso de Roraima, no caso específico da Raposa Serra do Sol, se houvesse havido um plebiscito entre os índios, eles teriam respondido que não queriam, daquela forma, a demarcação, uma demarcação excludente, em que se foi expulso de lá cerca de 400 famílias. E aí fazia-se um lobby, que era apenas uma questão de meia dúzia de arrozeiros. Mesmo assim, esses arrozeiros respondiam por 25% do PIB do Estado, na produção de arroz e de soja. Mas de lá nós fomos, lá em Rondônia, na reserva Roosevelt, olha o nome, Roosevelt, presidente Roosevelt, então não por coincidência, dos índios Cinta-Largas, e fomos ver, porque tinha havido lá uma matança de vários garimpeiros, e o que nós constatamos lá, no caso dos Cinta-Largas, é que havia, na verdade, a participação dos índios nesse conluio com garimpeiros, com compradores de diamante e de ouro, que, na verdade, é até interessante. Lá nós encontramos uma situação em que a reserva já estava demarcada há muito tempo, possivelmente a pedido do presidente Roosevelt, que foi visitar, misteriosamente veio visitar exatamente aquela região onde tem o diamante de melhor qualidade no mundo. E aí a gente vê aparecer países vizinhos aqui como produtores de diamante, quando de fato nem diamante tem às vezes, ou não tem na qualidade que tem em Rondônia. Depois estivemos no seu estado, já estava começando também a questão. Ouvimos índios e não índios, todas as camadas possíveis, e depois fomos a Santa Catarina. Portanto, foram, na verdade, 4 estados que nós visitamos. E produzimos, aliás, por coincidência, o relator da comissão era o senador Delcídio Amaral, que era do seu estado e que é do PT. A Câmara também fez uma comissão temporária externa para a Raposa Serra do Sol, cujo relator foi o então deputado Lindbergh Farias, hoje senador, também pelo PT. Então não se colocou nesse trabalho nem questão partidária e nem questão política. Nós buscamos fazer com apoio competente da Consultoria Legislativa do Senado um trabalho que realmente servisse de orientação para aquela demarcação da Raposa Serra do Sol e para as futuras demarcações. E o que me deixou mais decepcionado é que, no fundo, as 2 comissões foram instaladas até por sugestão do presidente Lula.
que uma vez me disse pessoalmente numa audiência que ele não aguentava mais ser cobrado pelas ONGs, aonde ele chegava, sobre a demarcação da Raposa Serra do Sol. Aí que realmente me convenceu que não são interesses nacionais que movem essas demarcações. Não são. Seja algumas para inibir a produção em certas regiões, como a Amazônia e o Centro-Oeste, seja porque, por exemplo, no meu estado, 57% da área do estado é reserva indígena. Qual é a população indígena proporcional lá no estado de Roraima? 30%. E eles têm 57% do território de Roraima à sua disposição. No Brasil não é diferente. A população indígena no país, e diga-se de passagem, indígena porque se autodeclaram indígenas, é de 0,3% da população nacional. E já tem demarcado para esses índios 14% do território nacional. Então, não há uma lógica nisso. Parece-me que a política... Parece-me não, com certeza, a política indigenista da FUNAI é apenas demarcar a terra indígena. Porque o índio que depois fica naquela reserva, é o caso da Raposa Serra do Sol, já teve até reportagem de várias emissoras de televisão, eles próprios declaram que piorou depois que demarcou. Que a FUNAI não dá atendimento, realmente, e eles ficam à mercê ainda das prefeituras dos municípios onde estão as reservas e os estados. Então, eu vi a fala da ministra Gleisi como uma esperança, quando ela disse que o governo iria ouvir, além da FUNAI, órgãos como a Embrapa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a AGU. Eu tenho uma emenda constitucional que está aí engavetada há muito tempo, que prevê que toda homologação de terra indígena passe pelo Senado Federal antes de ser homologado pelo Presidente da República. Por quê? Onde estão essas terras? Nos estados. O que o Senado é? É a casa que representa os estados. Então, não se ouve o governador, não se ouve os representantes do estado aqui no Senado. E eu sei que tem na Câmara também uma proposta que é mais complexa, porque manda ouvir o Congresso Nacional. Então, é lógico que esse processo seria muito mais demorado. A minha proposta é mais, digamos assim, no meu ponto de vista, mais prática, mais legítima, porque vai ouvir quem? Os senadores dos estados que estão aqui igualmente representados. Mas, infelizmente, isso não evoluiu. Espero até que agora, com essa disposição do governo de ouvir outros órgãos do Poder Executivo, também inclua o Senado para analisar, porque, como disse o senador Cristóvão, disse você muito bem também, o que acontece é que não há diálogo, é um monólogo comandado, eu quero dizer de passagem, não pelos índios, a totalidade dos índios que estão naquela região, mas por ONGs. Eu fui presidente da CPI das ONGs e nós constatamos isso. ONGs que são, inclusive, financiadas através de convênios internacionais e da própria FUNAI, e que, então, um grupo de índios que se tornam líderes daquela comunidade, às vezes até a revelia da comunidade, passam a falar por eles, todos. E eu lamento muito que isso ainda continue. Mas, senhor presidente, eu hoje quero comentar a pesquisa que foi publicada ontem sobre a confiabilidade que a população tem nas instituições brasileiras. Aqui, inclusive, tem um artigo publicado no Estadão, que é do jornalista José Roberto de Toledo, em que ele faz uma análise do resultado. Mas eu quero chamar a atenção, de maneira preocupante, por sinal, para a colocação das instituições segundo a avaliação da população. Pela ordem
A que tem maior confiabilidade são os bombeiros. Depois, em segundo lugar, as igrejas. Em terceiro, as Forças Armadas. Em quarto, os meios de comunicação. Em quinto, as empresas. Em sexto, organizações da sociedade civil, que não especifica quais, pode ser ONGs e outras instituições. Em sétimo, a polícia. Em oitavo, os bancos. Em nono, a escola pública. Em décimo, o judiciário. Em 11º, presidente da República. Em 12º, o governo federal, que, portanto, no meu entender, é uma avaliação que se faz aqui, não sei se é da forma como a presidente conduz o país, ou se há uma confusão entre presidente e governo federal. Mas veja que um está em 11º, outro está em 12º lugar. Depois, em 13º, vem o sistema eleitoral. Quer dizer, a população já tem na mente que o sistema eleitoral vigente não é confiável. Em 14º, vem os governos municipais. Em 15º, os sindicatos. Em 16º, o sistema público de saúde. Aqui é bom chamar a atenção que a avaliação aqui é de acordo com o que eles acham mais confiável ou não. Então, o sistema público de saúde só perde para quem? Para o Congresso Nacional e para os partidos políticos. Então, me preocupa muito que, embora possam dizer que isso é fruto das manifestações de rua, na verdade, isso aqui já era, ou até em maior proporção, os motivos pelos quais as pessoas, principalmente os jovens, foram às ruas. Eles realmente não entraram em vários detalhes aqui. Mas, por exemplo, com relação à escola pública e o sistema público de saúde, era o que eles pediam com destaque, inclusive dizendo saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA, numa alusão aos gastos feitos para a Copa das Confederações e para a Copa de 2014, Copa Mundial do Futebol. Então, me preocupa aqui, senador, é que, na verdade, por esses dados aqui, a nossa democracia corre um sério risco. O povo não confia na figura da presidente da República, no governo federal, quer dizer, não confia, portanto, confia pouco no poder executivo. O poder judiciário está só um ponto na frente deles, o poder judiciário. E o poder legislativo, em penúltimo lugar, e os partidos políticos em último lugar. Quer dizer, então o povo não está confiando nem no judiciário, nem no poder executivo, nem no poder legislativo, e muito menos nos partidos políticos. Então, isso eu queria fazer esse registro hoje para chamar a atenção realmente dos partidos políticos e também do Congresso Nacional, porque aqui está um ponto importante. Esta reforma eleitoral que se fala há tanto tempo nunca se faz. Então, eu acho que devia, sim, haver uma reforma eleitoral profunda. Eu não vou dizer para Vossa Excelência que defendo esses ou aqueles pontos, tem muitos pontos dos que são colocados aí para análise que eu sou favorável e outros que eu não sou favorável. Por exemplo, eu não sou favorável a essa questão de lista fechada. Por quê? Porque nós vamos mudar um modelo, digamos assim, que é 6 por meia dúzia. O que vai acontecer? No sistema de listas, é o partido que tem menor confiança pública, é quem vai escolher a ordem de colocação nessa lista. Mesmo que agora há uma variação que
dá ao eleitor o direito de escolher a ordem dos colocados na lista. Então, por exemplo, um que esteja em 10º lugar na lista pode ser votado e o primeiro não ser votado. De qualquer forma, urge, portanto, ao Congresso Nacional reagir. Nós tivemos uma reação, eu diria até o seguinte, se compararmos Câmara e Senado, nós, de maneira mais ágil, apreciamos e votamos as matérias. É compreensível, lá são 513 deputados federais. E o sistema realmente legislativo da Câmara é mais complexo. Nós fomos deputados, sabemos disso. Muita gente, muitas comissões e muitos assuntos ao mesmo tempo. Mas, no entanto, nós aqui no Senado, que temos que rever tudo que é aprovado na Câmara, e mais encargos que nós temos que eles não têm, como, por exemplo, a aprovação de autoridades para o Banco Central, Banco do Brasil, para as agências reguladoras, diplomatas, os embaixadores, e vários outros, a questão de empréstimo para a União e para os estados também passa por aqui, exclusivamente por aqui. Então, entendo que agora é um momento muito adequado para que começamos a fazer uma reação após os protestos das ruas? Sim. Fizemos uma ação rápida, aprovamos muitos pontos que estavam, digamos assim, entre as reivindicações populares, diria até que o principal deles, que é a corrupção. Nós aprovamos aqui o projeto que torna crime hediondo a corrupção. Porque, na verdade, eu sempre digo que a corrupção é a mãe de todos os males que afligem a nação. Porque, veja bem, não é por acaso que a escola pública está mal avaliada, mas bem melhor, por exemplo, do que o sistema de saúde. Porque, olha, agora a CGU publicou um documento mostrando que numa quantidade enorme de municípios e de estados, os recursos dirigidos para a educação, que é o Fundeb, para a educação básica, por sinal, são desviados, são, de toda forma, digamos assim, desviados no sentido mal, na corrupção mesmo, em várias atividades, desde o pagamento do professor até a questão de transporte escolar, enfim, todas as necessidades que seriam da educação básica, esse dinheiro que a União Federal, o governo federal manda para os estados para complementar, vamos dizer assim, o ensino básico, é usado para a corrupção. Na saúde não é diferente. Lá no meu estado, já aconteceram pelo menos 3 operações na área de saúde, na FUNASA e na própria Secretaria Estadual de Saúde, de corrupções as mais diversas com o dinheiro que deveria ir para a saúde. Então, saúde e educação eram temas bastante visíveis nas manifestações populares, e essas manifestações não surgiram do dia para a noite. Elas surgiram justamente dessa inconformidade. Aliás, o IBOPE, por 5 anos, o 5º ano consecutivo, que faz essa pesquisa, e não mudou muito o posicionamento das instituições, não. Apenas caíram todos eles, em termos percentuais. Por exemplo, o Congresso Nacional caiu 19%. O sistema político, 24%. Os partidos políticos, 14%. Então, temos que analisar. O presidente da República caiu 33%. O governo federal, 23%. O Poder Judiciário, que, embora seja mais bem colocado do que o Executivo e o Legislativo, está em 10º lugar e caiu 13%. Caiu 13%, apesar de ter havido, acho que teria sido mais mal avaliado ainda, apesar de ter havido o julgamento do chamado mensalão
em que, digamos assim, quebrou-se até um paradigma de que quem tinha mandato ou quem exerceu mandato não era alcançado pela justiça. Tanto é que até hoje se diz que os parlamentares têm foro privilegiado. Então, agora já tem quem queira, ao contrário, mudar de que o parlamentar tenha direito a começar os processos contra ele no Tribunal do Estado e depois seguir a sequência até o Supremo. Então, isso significa, e de fato é que o parlamentar, o homem público, ele que exerça mandatos que tem essa prerrogativa de cargo, ele só tem uma instância para ser julgado. É o Supremo e pronto. Tanto é que agora, recentemente, deram até manchetes nos jornais, um deputado renunciou, e não é o primeiro, renunciou ao cargo para escapar do julgamento pelo Supremo. Então, é preciso, de fato, que nós façamos, eu já disse isso com relação à corrupção, mas acho que o momento é, como foi dito por Vossa Excelência, pelo senador Cristóvão, é de diálogo, é em todos os assuntos do país. O Poder Executivo tem que dialogar com o Legislativo e com o Judiciário e fazer com que a Constituição seja cumprida, que os poderes continuem sendo, embora não seja muito, independentes e harmônicos entre si. Primeiro, não são independentes, infelizmente. Por exemplo, nós temos que aprovar, e isso é que está pegando na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que essa questão das emendas parlamentares seja impositiva, isto é, o parlamentar trabalhou, botou recurso, não vai ficar vítima da boa vontade do Poder Executivo de liberar ou não liberar, se ele, de acordo com que ele se comporte contra ou a favor do governo. Então, esse seria um passo para, de fato, tornar o Poder Legislativo independente, o que, com esse sistema de emendas e de cargos, não deixa o Poder Legislativo ser independente. E o Poder Judiciário também, nós podemos fazer algumas críticas aqui. Por exemplo, o mecanismo de nomeação por uma escolha exclusiva da Presidente da República. Pode chegar a um ponto em que um Presidente da República pode chegar a indicar toda a composição do Poder Judiciário. E, embora se portem, e tem sido a regra, com independência em certos julgamentos, mas há outros julgamentos que deixam dúvida, porque a pessoa foi escolhida pelo presidente A, B ou C. Então, eu quero terminar pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra desse material que eu faço referência, porque entendo que, de fato, se nós não reagirmos agora, na próxima pesquisa, com certeza, estaremos piores. Todos os três poderes, judiciário, executivo e legislativo. E me preocupa muito quando a população não acredita nos partidos, não acredita nos parlamentares. Então, isso é um caldo de cultura muito forte para romper um processo democrático. Nós já vimos isso na história no passado, então aparece amanhã um salvador da pátria aqui e pode, de repente, fazer um regime de exceção com apoio popular. Então, nós precisamos, sim, cada qual cumprir com o seu dever e fazermos esse mutirão necessário para melhorar a imagem dos partidos, do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que estão, digamos assim, da metade para baixo da fila de avaliação. Mas mesmo aqueles que estão bem colocados, como é o bem colocado porque não estão nos últimos lugares. Nós temos o caso da escola pública, é a 9ª dos 18 avaliados. Nós temos que ver por que algumas instituições são tão bem avaliadas e não têm as funções que nós temos na vida pública. Portanto,
Como disse, requeiro a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra deste material que fiz referência aqui. Muito obrigado.